Sejam bem-vindos ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e hoje eu vou fazer revisão do Anthony, o meu xará, o Styracosaurus da PNSO. Em um jogo de associação de palavras, o Triceratops provavelmente seria a resposta imediata para a palavra ceratopsídeo. No entanto, existe um segundo mais conhecido, que aparece em filmes infantis e também em livros. Esse é o Styracosauro. Se sentir cheiro de churrasco, é só olhar para mim. E aqui vem ele, Anthony, o Styracosauro da PNSO. Há muito tempo eu estava esperando por uma peça como essa. Vamos libertar a fera para dar uma olhada de perto, então. Aqui a gente tem aquele livrinho da PNSO, que todo mundo já conhece, né? Cheio de fotos, imagens, mas esse aqui tem um detalhe interessante. Ele traz aqui a ossada da pata e também o fóssil do crânio do Styracosauro. Sensacional, muito bom. E aqui atrás a parte que vocês sabem que eu não gosto, que é ensinando a desenhar um dinossauro, né? Ele vem com um pôster incrível, que eu não acho que é uma paleoarte, eu acho que isso é uma figura mesmo, que foi esculpida e essa é uma foto da figura, né? Parece com o nosso Styracosauro, mas é um pouco diferente, né? Ele tem aqui a boca aberta, muito bom, o ângulo que a boca tá aberta, bem interessante. Não foi encontrada evidências no centrosaurídeos de que eles tivessem a boca aberta até o final da mandíbula, como é o caso do Triceratops, que já se encontraram algumas evidências, por isso a PNSO manteve ele assim com bochechas. Muito interessante, muito linda essa arte, muito bonita mesmo. E agora vamos libertar a nossa fera. Vamos ao Anthony. Vamos lá. E aqui está o nosso garotão, Anthony, e à primeira vista, assim, ele parece ser muito similar com as imagens que a gente vê na internet. Só que de cara você já consegue notar, né? Falta um pouco de textura nos chifres e a cor dos chifres também está diferente do que é proposto. Infelizmente eles perderam um pouco daquela texturização que era suposto ele ter aqui nessa parte do chifre, né? Algumas ranhuras, e no chifre do nariz também, ele tem bem poucos detalhes ali de ranhura. Já que a gente está falando dos chifres, vamos então falar um pouco sobre a morfologia do crânio dessa figura, que é espetacular. Essa ornamentação do crânio é chamada de epoccipital, o que não é bem correto, porque ele não está ligado à região occipital, né, que é a região da base da nuca. Ela na verdade está ligada à parte superior do crânio. São as partes que são chamadas de parietal e escamosal. Eles seriam propriamente chamados de epiparietal e epiescamosal, dependendo de onde eles se fixam. Da mesma forma que você tem a região jugal e também tem o espigão jugal. E a região do chifre também é chamada de epinasal. Os ossos do folho são chamados de EP1, EP2, EP3 e assim por diante. Os EP1, que são esses ossos aqui, são relativamente grandes nos centrosauros, como a gente vê aqui na gene, bem especificado. É um tipo de gancho grande se projetando para frente. Porém, nos Styracosaurus, isso é apenas uma leve elevação, projetando-se para frente, e em alguns espécimes nem foi encontrado vestígios disso. Só que, no entanto, a PNSO colocou essas duas protuberâncias aqui na frente. Se você observar, uma é maior do que a outra. Por quê? Segundo o artigo de Holmes et al. 2020, a variação morfológica do Styracosauro descreve o VP 559-100 com um P1 grande. E aqui você pode ver como ele se compara com o holotipo CMM 344. Muito interessante essa colocação fazendo referência a um espécime. Já os ossos P2 são esses ossos que formam esse gancho para fora, que são muito comuns em centrosaurídeos, mas no caso do Styracosauro ele realmente não possui aqui. No máximo o que ele pode ter é uma leve protuberância. Mas é claro que graças ao dimorfismo existem algumas variações. Em alguns espécimes
foi realmente encontrado essa presença de um pequeno osso aqui, de uma pequena protuberância para fora, virado na direção oposta, né, parecido com o dos centrossauros. Isso porque anomalias também existiam na época dos dinossauros, não apenas entre indivíduos, né, do mesmo grupo, mas também intra-individuais, de indivíduos do mesmo grupo, né, da mesma espécie, terem essas variações tanto nos chifres quanto em algumas outras partes no corpo. Isso também acontece com animais do mundo moderno, né, de hoje em dia. Bom, e agora nós temos o P3, que é esse maior aqui, que também aparece no Diabloceratops, no Albertaceratops, no Ankylosaurus, no Einiosaurus e, é claro, né, no Styracosaurus. E no caso do Styracosauro, o que se destaca é que o P4 também é longo. Embora anomalias existam, veja quão próximo o P4 está do P3 no espécime UAL-VP559-100. Quanto ao resto da ornamentação, pode ser bem variável. Por exemplo, do P5 ao P7, pode se apresentar como picos curtos ou epoccipitais não modificados, como em outros centrosauríneos. E também nesses chifres supraorbitais aqui, essas massas de queratina, foi sugerido que em animais mais velhos esses chifres teriam se tornado apenas caroços, mas eu fico muito feliz que a PNSO adicionou isso como se fossem chifres, né? Então a gente pode dizer que esse indivíduo não é um indivíduo velho, ele é um indivíduo jovem ainda. Outra coisa interessante que a gente pode observar é que aqui, se você observar, tem um dente, né? Uma parte que parece um entalhe para dentro. Isso aqui marca a divisão entre o osso parietal e o osso escamosal. Se vocês observarem, tem uma linha que divide os dois, né? Aqui é a parte escamosal e aqui é a parte parietal. E aqui é onde fica aquele dente que faz a divisão, porque são ossos separados. Apesar deles estarem juntos, são dois ossos diferentes e separados. E falando em escamosal, que é essa parte aqui de baixo, dentro dessa mesma espécie ele é muito variável. Você encontra indivíduos que possuem essa parte aqui completamente diferente um do outro. Nesse caso a PNSO usou um pouco de licença artística, né? Mas se você observar bem, eles são diferentes, eles não são exatamente iguais. Aqui você consegue ver que tem um entalhe menor e um espaço. Nesse outro aqui você já vê um espaço muito maior. E desse aqui de cima ele faz meio que uma curva para baixo e ele é mais estreito. E esse aqui ele é mais largo. Isso dá um aspecto mais orgânico pro animal, né? Para a própria peça em si. Porque esse animal ele é muito complexo, ele possui uma variação morfológica muito grande dentro da própria espécie dele. Holmes et al. Ele sugere que, por exemplo, o Rubeosaurus, que é um pouco parecido com o Styracosaurus, difere apenas por ter o osso P3 convergente, né? Eles são dobrados na direção contrária, né? O do Styracosaurus vira para cá, mas o do Rubeosaurus é convergente. Eles apontam os dois pro meio. E isso foi uma das variantes aceitáveis. Até me lembra o Old Buck daquela série Dinosauria. E quando eu assisti, eu até fiquei me questionando, mas ele tem os chifres apontando pro meio, então ele deveria ser um Rubeosaurus e não um Styracosauro. Mas pesquisando um pouco melhor, a gente percebe que dentro da espécie do Styracosauro a gente tem essas variações morfológicas que acontecem, né? São anomalias que ocorrem dentro do gênero. Inclusive o autor Brown et al. 2020, ele dá até alguns exemplos dentro da espécie do Styracosaurus. E assim como muitos ceratopsídeos, o Styracosaurus ele tem um escudo fenestrado. O que é isso? Ele tem um furo vazado ali no meio do escudo. E isso sugere que o escudo dele não era feito para defesa, né? Ele era feito mais para exibição. Mas, né, só porque ele tem toda essa ornamentação aqui pontiaguda, não quer dizer que não pudesse ser usada para proteção também. Eu acho que não ia ser muito legal para um predador levar uma espetada dessa no céu da boca enquanto tentasse morder o pescoço dele. Acho que ia ser uma experiência bem dolorosa. E continuando falando da cabeça dele, felizmente a boca dele aqui tem um contorno bem definido. No final aqui que a gente consiga enxergar
Diferentemente, por exemplo, da Jenny, coitada, né, que fizeram o encaixe da parte da cabeça utilizando o recorte da boca, então ela tem essa abertura de boca gigantesca. Já o Anthony, não, o encaixe da cabeça dele é feito na parte de baixo do pescoço, então não compromete nada da escultura do rosto, né, da escultura facial dele. E falando do corpo dele, da morfologia, não preciso nem dizer nada, ele tá completamente corretinho, até porque o Styracosauro tem esqueletos completos, né? E o tegumento, né, a pele que cobre o corpo dele é incrivelmente detalhada, como todos os outros, né? Ele até tem uma escamatura um pouco mais grossa ainda que o Lu Xiang, que é o tiranossauro que eu fiz o review recentemente. Ele tem esses vários pontinhos aqui, né, que são essas osteodermes, várias dobras de pele. Eu gosto bastante desses espaçamentos que eles dão aqui, né? Várias dobras de pele. Aqui embaixo da barriga ele tem aquele escudo crocodiliano, né? Que a gente tem esses detalhes de escamas mais grossas, né? Para proteger a parte da barriga. Dobras de pele. A pata dele tá correta, né? Não é aquela pata de elefante plana embaixo. A gente sabe que não era assim. Ele tinha os dedos definidos. Musculatura dele tá excelente. A cloaca aqui dele também tá aparecendo, bem relevante, bem interessante. Detalhes na cauda, ele não tem crina por cima, a PNSO optou por não fazer uma crina nele, né? Não colocar uma crina. A parte de trás do folho, né, do escudo também é bem detalhada, cheia de detalhes e escamas. A cabeça, o tegumento da cabeça dele também tem muita variação de escama, bastante detalhes aí, vocês conseguem estar vendo a diferenciação de escama. O nóstril e o bico dele também tá bem interessante. Ele até tem a cabeça muito parecida com a da Jenny, né? Interessante. Vamos falar da coloração, né? Que vocês sabem que é a minha parte favorita. A coloração dele tá bem similar ao que a gente vê na caixa, principalmente do corpo, né? Aqui parece um pouco mais claro, tá? Mas ele é bem similar a cor que a gente vê na caixa. Esse tom de bege claro do fundo aqui a gente já conhece, aquele bege do Gamba, do Allosaurus, que é uma cor que a PNSO sempre trabalha. Por cima ele tem um tom de marrom bem escuro, né, nesses padrões feitos à mão aqui, que são bem diferenciados, que você olha de cima parecem listras. Tá bonito, tá bacana, tá bem interessante. Só achei que, por exemplo, a cabeça dele, a cor é muito diferente do corpo. Aqui você tem esse detalhe que podia ser um pouco mais parecido com a cor do corpo, né, para dar uma transição bem interessante, mas não ficou feio, né? O olho dele bem pintado, nisso a PNSO sempre acerta. Aqui em cima do chifre orbital ele também tem uma pinturinha alaranjada, que é o mesmo tom de laranja do escudo. Esse escudo dele tá bem interessante, a proposta de cores. Porém, eu acho que por causa dos chifres, né, dessa pintura, ele ficou meio irrealístico, né? Não ficou muito bonito. Por exemplo, nas imagens que você tem dele, esses chifres, eles têm mais, além de terem mais detalhes aqui na base, eles também têm uma coloração diferente, cor assim, mais suja, mais antigo, mesmo lembrando um marfim sujo, né? Um osso sujo. E o mesmo acontece com o chifre do nariz. O que eu achei uma pena, foi a única coisa que estragou essa peça. Porque de resto, eu achei ele muito bonito e muito bem feito, né? Esse é o Anthony. Vamos fazer algumas comparações agora. E é claro que para fazer comparação com ele, eu tinha que trazer aqui, né, a Jenny. E a Jenny é um pouquinho menor que ele, né, mas fica bem interessante e fica proporcional dentro da escala. O Anthony tem mais ou menos 16 centímetros e meio. Isso coloca ele numa escala de 1:35, considerando que ele seria um indivíduo de 5 a 6 metros, né? Diferentemente do Triceratops, que tinha 8, 9 metros. E diretamente do nosso review mais recente, ele, o Lu Xiang. E eles ficam numa escala bem interessante, se você for comparar, né? O Lu Xiang também é numa escala 1:33, 1:34. Então eles ficam bem interessantes, né? Para mais uma comparação, eu trago aqui para vocês o nosso queridinho, né? Um bebezinho, que é o Logan, o Nanotyranus da PNSO. Eles ficam quase do mesmo tamanho, né? O Anthony é só um pouco mais robusto, né, e mais alto, mas de comprimento eles ficam praticamente
iguais. Para mais uma comparação, eu trago o Ceratosaurus da Papo, né, que eu fiz um review dele esses dias. E os dois ficam aí quase do mesmo tamanho de altura, né? O Ceratosaurus tem a cauda um pouco mais longa. E para encerrar, por último, eu trago aqui esse garotão aqui, que é o Triceratops da Schleich. E se você observar, a escala bateria bem corretamente. Ele fica bem mais grande que o Anthony. Eu vou até mostrar para vocês assim, para vocês verem como eles são bem diferentes de proporção de tamanho e de comprimento. Considerações finais. No caso do Anthony, a única parte dessa figura que deixou mesmo a desejar foi no caso dos chifres, que não ficaram igual ao que era proposto nas imagens de divulgação. Mas em questão de coloração, ele está bem parecido com as imagens que aparecem tanto na caixa quanto no Facebook e no site da PNSO. Eu acho que essa foi uma das lições que a PNSO aprendeu a respeito daquela questão de usar uma imagem de divulgação que não era realmente parecida com o produto. Então, nota 10 para a PNSO nesse quesito. Por exemplo, o Zushen Tirantes, que eu fiz o review para vocês, que vai aparecer aqui nos cards, ele é muito parecido com o da caixa, com as imagens que aparecem na caixa, no livreto, no Facebook. Isso é uma coisa boa, porque você tem que estar ciente do que você está pagando, diferentemente de algumas figuras que você vê a imagem é uma coisa e quando chega em casa é outra, né? Aquela surpresa que não é boa. Custo-benefício. Eu sempre digo que as peças da PNSO valem a pena, porque elas não têm um valor muito elevado e elas têm uma qualidade boa. O Anthony ficou nos devendo aquela questão dos chifres, como eu já falei, mas de restante ele é muito bom. A texturização dele tá bem bacana, tá bem proporcional ao tamanho. O tamanho dele também, a morfologia dele tá completa e correta. E sem falar que ele tem o meu nome, né? Você vai levar uma peça pra casa com o meu nome. Então é isso, galerinha. Deixa aquele joinha pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve, ativa o sininho. Vai vir muito mais, não só reviews, a gente também vai ter repaints. E também um vídeo bem especial ensinando a fazer um diorama que vai sair já já do forno. Conto com vocês e vocês contem comigo. Dinossauros existem. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!